Bom, pessoal, então o tema do nosso curso de hoje, né, é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as engenharias nas cidades inteligentes, né? A gente vai falar um pouco sobre a política, eu vou estar passando um pouco dos aspectos da lei, né, da lei federal, que é a 12.305, e a gente vai estar debatendo alguns artigos dela, trazendo alguns princípios, objetivos que traz a lei, com o objetivo da universalização do sistema, né, de coleta e destinação de resíduos sólidos e tratamento. Pode passar, Fernando. Bom, pessoal, a gente sabe que atualmente, nos últimos anos, o crescimento populacional foi muito grande, né? As cidades, hoje, elas enfrentam grandes desafios aí com serviços públicos, né? Então, a gente tem diversos serviços aí que são de responsabilidade do poder público, né? A gente pode trazer entre os principais aí a promoção e a manutenção da infraestrutura urbana de qualidade, os sistemas de saneamento básico, uma educação de qualidade, os meios de transportes adequados, saúde pública, desenvolvimento econômico e social e dentro dos outros serviços de gestão pública, né? A gente vê ali que como relaciona, né, o sistema de saneamento, a saúde pública e o desenvolvimento econômico. Então, dentro de todas essas atribuições que o poder público tem, infelizmente, o resíduo sólidos foi ficando, né, de lado, não teve grandes investimentos nos últimos anos, então isso foi agravando cada vez mais o problema nosso com o resíduo, né? Você pode ir passando, alguém pode passar, né? Pode seguir um pouquinho. Acho que pode voltar. Aí, pessoal, essa é a realidade nossa hoje de resíduos, né? Então, infelizmente, a gestão de resíduos é um componente de administração pública ainda pouco privilegiada, né? Coisa que a sociedade ainda não tem muita noção, ainda não conhece muito bem. Então, o que a gente conhece de resíduo hoje, a gente gera o resíduo em casa, coloca para coleta domiciliar, para coleta da rua e vai para um aterro e ninguém conhece muito bem qual é esse caminho que o resíduo faz, né? Então, ainda a gente olha uma forma muito distante o resíduo ainda, né? O nosso lixo, de como a gente trata, de como a gente destina. Então, hoje ainda é muito distante isso do nosso olhar, né? Pode passar. Bom, eu trouxe alguns dados aí. Acho que tem como dar uma diminuída isso, para poder ver a tela inteira? Bom, aí, eu trouxe algumas informações, né, de alguns dados da Brelp, de investimento, né, alguns custos aí de manutenção chega a 15 bilhões por ano, né, que estão previstos aí pela política nacional, se a gente for atender todas as diretrizes da política. Quase 70 bilhões de toneladas é gerado no Brasil de resíduos, e a gente vê aí que mesmo com a política de 2010, a gente já está fazendo há 12 anos, para 13 anos, 13 anos a política, a gente ainda destina 42% do nosso lixo para lixões e aterro controlado, né? Então, os lixões é aquilo que a gente conhece, que o material só vai jogando e vai fazendo aquelas montanhas. O aterro controlado é um aterro que não segue normas de engenharia, muitas vezes, né, de impermeabilização de solo, de drenagem de chorume, de tratamento de gases. Então, isso causa um impacto muito grande, quase 40% dos nossos resíduos ainda tem esse destino, né? De acordo com o levantamento também, considerado as metas previstas da política nacional, o país precisa investir 11 bilhões até 2031 para que a gente consiga atender as metas aí de destinação e tratamento correto dos resíduos, né? E está previsto também 15,59 bilhões por ano para custear toda a operação dessas novas tecnologias, desses novos tratamentos que a gente está aí propondo, né? Pode passar. Aí, com esse problema, né, veio algumas regulamentações, algumas leis para subsidiar, para poder regulamentar o serviço de limpeza pública, destinação e tratamento de resíduos. A gente tem aí a 12.5, né, que é nosso marco aí, a política nacional, e o marco legal de saneamento, né, que foi aprovado também em 2020. Existem alguns decretos aí regulamentando alguns programas que traz a política, né, eu estou citando os principais aqui, que é o decreto 10.288, que institui o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou desuso, o decreto 9.177 de 2017, que institui mecanismo para assegurar a isonomia da fiscalização da logística reversa,
A gente tem o decreto 7.404, que regulamentou a política em 2010, assim que ela foi aprovada, e o decreto 7.405, que institui o programa Procatador, né? Pode passar. Aí a gente tem alguns decretos também que são relevantes, né? O 11.043, que aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, de 2022. O decreto 11.44, que institui certificado de reciclagem, o Recicla Mais. E o decreto 10.936, que regulamenta a lei 12.305, né? Que é um novo decreto que foi aprovado agora em janeiro de 2022. Tá? Bom, pessoal, a política de resíduo ela vem sendo discutida há mais de 2 décadas, né? Foi uma política muito discutida, tem muitas partes interessadas nisso, né? Desde para a gente saber quem que seriam os responsáveis, como é que seria a destinação correta. A gente tem uma complexidade muito grande, né? Nosso país é um país continental, então a gente tem diversas realidades, até para conseguir um consenso aí de como tratar isso, de como trazer essas responsabilidades, né? Então, teve um bom período aí de debate para que a gente conseguisse chegar nessa fórmula aí da política, né? A política foi dividida em 4 títulos, né? A disposição geral, a política nacional, diretrizes aplicáveis e a disposição transitória finais, né? Então, a política ela tem como objetivo para poder estabelecer metas, né? Estabelecer quais são as metas, quais são as diretrizes, quais são os prazos, as responsabilidades para a gestão dos resíduos nosso gerado, né? Pode passar. Então, a Lei 12.300, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então ela traz dentro do seu escopo princípios, objetivos, alguns instrumentos e também diretrizes relativas à gestão de resíduos sólidos, né? Então, ela traz toda essa estrutura nela, e a gente vai passar alguns para vocês aqui. O começo da apresentação, a gente vai tentar trabalhar de uma forma mais dinâmica possível, sabe? Mas, infelizmente, a gente tem que falar um pouco sobre os artigos, falar um pouco sobre a lei, então a gente vai citar, vai fazer algumas leituras aqui sobre os artigos e a gente vai tentando, no meio, ir explicando isso um pouco na prática, né? Para não ficar muito cansativo. Pode passar. Então, aí a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é constituída por 11 princípios, 15 objetivos e 19 instrumentos. Eu trouxe os principais aqui, né, para citar alguns, né, que dentro dos princípios tem o princípio da prevenção e da precaução, do poluidor pagador, do protetor recebedor, da visão sistêmica dos resíduos, né, como é que a gente enxerga todo o ciclo do resíduo, né, desde da extração da matéria-prima até a produção do produto, até isso colocar no mercado, até a forma de coleta e do tratamento e destinação, né? Então, ele traz essa visão sistêmica do resíduo, né? O desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência. O Tolinho está aqui, ele vai falar um pouco sobre a questão das embalagens. A gente tem um problema muito sério com a questão das embalagens, né? Tem muita coisa que a gente acha que é reciclado hoje, mas que não é reciclado. Tem muita coisa que material que às vezes é reciclado, mas não tem mercado. Então, depende muito da região onde você trabalha para poder viabilizar o material, voltar para o ciclo dele, né? Então, a gente vai estar falando um pouco isso mais para frente. A responsabilidade compartilhada, né? A política traz isso também da responsabilidade de todos, desde o fabricante até o gerador, até a gente como população, né? Fernando vai estar falando um pouco de logística reversa, um pouco mais sobre a questão da responsabilidade compartilhada, que isso é muito importante, né? Acho que começa da gente, e se a gente não separa o material em casa, a gente acaba inviabilizando vários processos aí a partir disso, né? A gente é o principal gerador, né? A gente consome e é dali que sai o resíduo, né? A gente vai estar falando um pouco sobre isso, a razoabilidade, a proporcionalidade e o controle social, né? Então, esses são os princípios. O objetivo da política são criar padrões sustentáveis de produção e consumo. A gente precisa repensar a forma que a forma que a gente consome, a forma com que o material é produzido, a redução de volume e a periculosidade do material que a gente produz, né? A gestão integrada, o incentivo à reciclagem, a inclusão dos catadores, hoje, que é uma realidade, né, muito específica do nosso país, a questão dos catadores. Tem muitos países que não têm essa realidade. Hoje é uma realidade nossa, essa questão da integração dos catadores, né? Então, o Toninho vai estar conversando um pouco com vocês sobre isso também, sobre a importância da integração dos catadores dentro do nosso processo, né, de gestão de resíduo. A política ela bate muito forte em cima disso. Em cima da inclusão dos catadores, tem um movimento muito forte
do movimento dos catadores, né, que veio trabalhando desde do início da discussão da política, né? Então a política traz muito esse aspecto. A compras sustentáveis do governo federal, tecnologias limpas e capacidade técnica continuada. Os instrumentos da política é o plano de gestão de resíduos sólidos, o inventário do sistema de declaração anual de resíduos, né, a coleta seletiva e a logística reversa, o monitoramento e fiscalização ambiental, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, né, e alguns fundos que vêm aí para poder subsidiar todos esses investimentos. Os acordos setoriais, né, quando a gente fala de logística reversa, foi dividido por vários setores, né, de produção, de acordo com a classificação de cada resíduo. Então, a política traz esses acordos setoriais. A gente já tem alguns acordos firmados, né, hoje que funciona muito bem, que a gente acaba sendo referência, são de embalagens de agrotóxicos, né, então a gente tem um controle muito severo nessa questão, né? Então hoje para o produtor conseguir comprar outro produto, ele precisa ter a destinação, a nota de que foi destinado o resíduo dele de forma correta, e a embalagem, pilhas e baterias, o pneu hoje funciona muito bem, né, com a Reciclanip, então tem todo o sistema de logística aí com os pneus, então está começando a formar alguns acordos setoriais para conseguir resolver essas questões, né? Os incentivos financeiros e os TACs e os CRAs, né, que estão vindo aí para conseguir regulamentar também. Pode passar. Bom, pessoal, aí na lei, da política, né, quem está sujeito à observância da lei, né? Então, são as pessoas físicas e jurídicas de direito público, privado, responsáveis direta e indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas integradas ao gerenciamento de resíduos sólidos. Então, essa lei se aplica a esses resíduos, ela não se aplica a resíduo radioativo, que são relacionados, que tem legislação própria, né, que regulamenta os resíduos radioativos. Pode passar. Bom, pessoal, aqui eu trago as disposições gerais, né? Então, algumas que fala sobre o acordo setorial, né? Ele traz algumas definições, né, da política. Então, é importante a gente se familiarizar com esses termos, né? Que a gente vai ver durante a política alguns termos que estão relacionados aqui, né? Que é acordo setorial, área contaminada. Hoje a gente tem um problema muito sério com área contaminada por conta dos aterros. Então, quando a gente fala o país tem 5.600 municípios, né? Então, a gente fala que 40 e poucos por cento ainda destinam de forma inadequada o resíduo, então essas áreas são áreas contaminadas, né? A gente pensa que não tem controle de churume, não tem impermeabilização de solo, que a gente está criando aí um grande passivo ambiental, né? De áreas contaminadas, que vão precisar ser remediadas, vai ter um custo muito elevado de remediação, então é um problema muito sério essa questão de área contaminada, as áreas órfãs contaminadas, o ciclo de vida do produto, coleta seletiva, controle social, destinação final ambientalmente adequada, disposição final ambientalmente adequada, geradores de resíduos sólidos, o gerenciamento de resíduos sólidos, a gestão integrada dos resíduos sólidos, a logística reversa, os padrões sustentáveis de produção de consumo, reciclagem, rejeitos, resíduos sólidos, a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto e os serviços de limpeza pública, né? Pode passar. Bom, pessoal, tá no artigo 3º, ele traz alguns entendimentos, né? O que seria a coleta seletiva, né? Então, a coleta seletiva ela é a coleta de resíduos previamente segregados conforme a constituição e composição, né? Então, a logística reversa ela é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos, meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos no setor empresarial, para reaproveitamento e seu ciclo de vida em outros ciclos produtivos, ou outra destinação ambientalmente adequada. Os resíduos sólidos eles são materiais, substâncias, isso aqui é muito importante quando a gente classifica a questão de resíduos sólidos, né? Ele é material, substância, objeto ou bens
descartado resultante de atividades humanas em sociedade cuja a destinação final se procede, se propõe a proceder ou está obrigado a proceder nos termos de estados de resíduos sólidos ou semissólidos. E a gente também caracteriza como resíduos sólidos líquidos, né? Então, a gente tem alguns líquidos, alguns gases, que são caracterizados como resíduos sólidos também, né? Que não pode ser destinado enfim, no esgoto, em tratamento de esgoto. Então, a gente tem alguns tipos de resíduos que são classificados como o óleo, é um resíduo líquido, mas que caracteriza como resíduo sólido, né? Então, tem outros tipos de resíduos. Pode passar. Aqui eu trago alguns princípios, né, da política nacional, né, a prevenção e a precaução. Né, os princípios de prevenção, ele visa inibir o dano potencial sempre indesejável, e o princípio da precaução, ele visa impedir o risco e o perigo abstrato. Né? O poluidor pagador e o protetor recebedor, a visão sistêmica da gestão de resíduos, né, que a gente tenha comentado a importância de a gente ter esse olhar sistêmico do resíduo, né? A cooperação em diferentes esferas do poder público, setor empresariais e demais segmentos da sociedade, a responsabilidade compartilhada da vida de produtos e o reconhecimento dos resíduos reutilizáveis como bem econômico de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Né? Então, a gente precisa começar a olhar diferente um pouco a questão dos resíduos nossos. Né? Hoje a gente enxerga muito como problema. Né? Na verdade, a gente precisa parar de enxergar o resíduo como um problema e como uma fonte de recurso. Eu fiz um trabalho uma vez para o município de 40 mil habitantes. Né? A gente fez uma conta de papel de pão mesmo, só para poder entender o quanto o município gasta para destinação de resíduo e que se ele fizesse a coleta de forma adequada, né? E conseguisse trazer isso de volta para o mercado, o quanto poderia se gerar de receita e economia para o município. Né? Então, o município ele gastava ali em base uns 40, 50 mil reais por mês para destinar o material. Então, ele pagava 50 mil reais para destinar o material, e se a gente fazendo um cálculo pela geração de resíduo, se aquilo voltasse para o mercado num valor médio, teria ali um rendimento para a cidade de quase 400 mil reais por mês. Então, a gente pagava 50 mil para aterrar 400 mil reais de material. Então, o que inviabiliza isso? Né? É a gestão e a logística do material, e isso começa de casa, né? Com o nosso trabalho de segregar de forma correta para que viabilize o tratamento depois. Então, o Toninho vai falar um pouco sobre isso, mas a gente tem material reciclado em casa, tem muita coisa que tem um potencial de reciclar, mas quando a gente mistura esse material com outros tipos de materiais, a gente contamina esse material e ele perde o poder de mercado dele. Né? Então, acaba inviabilizando para que esse material volte para o mercado. Né? Pode passar. Não. Passou? Aqui eu trago os objetivos da política. Né? Então, o objetivo ele traz como objetivo principal a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento, bem como a disposição final ambientalmente adequada. Né? Então, antes de a gente pensar em tratar o material, a gente precisa pensar em como não gerar. Né? Então, a gente precisa diminuir a nossa geração de resíduo. Tem alguns dados que eu vou mostrar aqui no panorama, né, da Abrelp de 2022 agora, a quantidade de resíduo que a gente gera. Né? No estado de São Paulo, ele é o maior gerador de resíduo. A gente está de campeão. Hoje a gente tem dados aí de quase 1,2 quilos por dia de resíduo gerado aqui no estado de São Paulo. Né? A gente teve uma variação por conta da pandemia, a gente mudou um pouco a nossa forma de consumo, né? Nesse período de pandemia, esses últimos 3 anos, a gente vai ver que teve uma variação ali de um ano para o outro, mas ainda é uma grande quantidade de resíduo. Né? Hoje a gente vê que tudo é embalagem, às vezes a gente vai no mercado, a gente vê que tem embalagem dentro de embalagem, né? Tem alguns biscoitos aí que você vê que eles já vêm na embalagem, aí dentro da embalagem tem embalagem para o biscoito. Então, quer dizer, a gente está gerando muito material, e que a gente não está conseguindo dar a destinação correta para isso. Né? A adoção do desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar o impacto ambiental. Então, a gente já tem pesquisado várias tecnologias aí para tratamento de resíduo. As tecnologias variam muito, a gente vai estar falando um pouco sobre isso também mais para frente, mas a viabilidade de tecnologias varia muito de região para região.
tem região que viabiliza uma tecnologia, mas que outra não viabiliza. Então, essa é a grande dificuldade nossa também, dar um tratamento adequado para os nossos resíduos, porque a gente tem diversas realidades, né? E a política traz isso também, para que se avalie essas realidades dentro do nosso país, para poder trazer soluções para aquela realidade, né? Então, não existe uma fórmula aí única para esse tratamento, né? O incentivo à indústria da reciclagem tem como vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e não reciclados. Então, a gente tem um problema muito grave aí de materiais que estão vindo para o mercado, muitos que não são recicláveis e outros que não têm viabilidade econômica para reciclar o material, ou por questão de logística, ou por questão da própria da própria constituição do material, né, que é gerado. Então, a gente precisa começar a pensar nisso também, né? A gestão integrada dos resíduos sólidos, a articulação de diferentes esferas do poder público e dessas com o setor empresarial, com vista à cooperação técnica e financeira para a gestão de resíduos integrados, né? Então, hoje, por mais que a responsabilidade do serviço público de limpeza é do município, mas a responsabilidade do resíduo não é só dele, né? Então, é preciso que o poder público com a esfera privada se converse para que consiga achar soluções aí, porque a única forma de conseguir uma solução para os nossos resíduos é trabalhando de forma conjunta, né? A solução não está só em um ente, né? Dentro do resíduo, né? A capacitação técnica continuada dentro da área de resíduos sólidos, né? Hoje a gente tem assim, ó, a dificuldade, por mais que a gente é da área, a gente ainda tem uma dificuldade para poder entender quais materiais são recicláveis ou não. Eu acho que quando eu converso com o Toninho, que está ali na ponta, que está trabalhando no dia a dia com material, a gente começa a entender que alguns materiais que a gente achava que era reciclado, que achava que tinha mercado, não tem. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso também, na própria população de separar esse material. Então, essa educação ainda não chega na gente, né? Não sei, tem uma pergunta aí que eu queria colocar para o pessoal aí para refletir, né? Quem que na vida hoje teve educação ambiental? Pode falar que, eu tive educação ambiental. Pensando assim algumas ações, né? Que a maioria tem ações de dia do meio ambiente, dia da árvore, algumas coisas que a gente traz, alguns aspectos, mas educação ambiental mesmo, da forma com que a gente tem que viver, como que a gente tem que mudar os nossos hábitos, chegou em muito poucas pessoas ainda, né? Então, a gente ainda tem uma dificuldade, por mais que a gente queira participar, queira separar o material de forma correta, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda nesse conhecimento, né, de como fazer. Pode passar. Alguns instrumentos também que a gente traz, né, são os... Acho que passou, né? São os planos de resíduos sólidos, né, o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis, que, como eu estava falando, a política traz muito isso. Esse aspecto é muito complexo, né? Quando a gente fala de cooperativas de reciclagem, a gente sabe que toda cidade tem catador, toda cidade tem um pessoal que trabalha e sobrevive da reciclagem. Mas o município ele tem uma grande dificuldade de conseguir fazer com que exista uma associação, uma cooperativa formalizada, né? Mas como é que a gente vai fazer para poder integrar esse restante do pessoal junto, né? Então, é um desafio muito grande isso, né? A gente está trabalhando em alguns municípios, como a gente integra esses catadores individuais dentro do processo. Existe uma necessidade de capacitar essas pessoas para que ela seja um catador empreendedor, né? Para que ela consiga fazer parte desse processo, né? Infelizmente, o município ele não consegue, aí a gente fica numa dificuldade entre o município não conseguir apoiar e ajudar uma pessoa que é única, né? Que trabalha, porque o município só consegue ajudar e apoiar uma cooperativa, uma organização, né, que esteja constituída, e a empresa privada também só consegue fazer a parte dela de apoiar quando existe uma cooperativa, uma associação constituída. Então, como é que a gente vai fazer a integração de tudo isso, né, entre a cooperativa? Porque quando a gente pensa no volume de material gerado, o maior volume do material está na mão dos catadores individuais. Por mais que a gente tenha cooperativas e associações estruturadas hoje, mas quando os dados de reciclagem mesmo está na mão desse pessoal, grande quantidade de material que volta para o mercado, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essas informações, de ter esses dados, entender como é que a gente está gerindo o resíduo nosso, né? Por falta de indicadores. Os incentivos fiscais, financeiros e créditos, né? Então, essa é a grande dificuldade, porque a gente só consegue trabalhar esses incentivos
fiscais e financeiros, quando a gente tem um grupo de catadores organizados, né, pensando na questão de cooperativas de reciclagem, os acordos setoriais e incentivo à adoção de consórcios, né? Então, a gente precisa começar a pensar em forma consorciada de tratar isso, que a realidade do nosso município é que a grande maioria são pequenos municípios, né, do nosso país, né, que são pequenos municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então, muitas vezes, as tecnologias ou alguns sistemas de processo de tratamento não viabiliza para esses municípios pequenos. Então, por isso que é importante a gente ter esses municípios consorciados, né, para que através dele a gente consiga viabilizar tecnologia, viabilizar processos e consiga dar sustentabilidade para a gestão do resíduo, né? Pode passar. Aqui no artigo 9, né, na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, deve ser observada as seguintes ordem e prioridade, né, que é o que a gente estava falando, né? A não geração, a gente precisa enxergar isso primeiro, né? Como que eu posso mudar a minha forma de consumo para não gerar mais resíduos, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso mudar minhas ações, minha atitude no dia a dia para que eu diminua a minha geração de resíduo, né? Aí a redução, né? A reutilização. Então, como é que eu posso reutilizar aquilo que eu tenho, né? Então, tem um assunto que o Toninho vai falar e que é bem legal também como é que fala, Toninho, que você usa aquele termo de quando a gente pega um material que não tem como mais usar e ressignifica, né? Faz a ressignificação do material, né? Então, a gente precisa começar a pensar nisso, né? Antes de descartar, será que eu consigo reaproveitar ou levar para alguém que possa reaproveitar? Então, a ideia é que a gente, antes de destinar, que a gente consiga dar um destino mais correto. Tem uma coisa em casa que eu não uso, uma mala que quebrou um zíper. Será que eu vou colocar isso na reciclagem? Será que eu não posso dar para alguém que possa reformar isso e voltar isso para o mercado? Então, é uma forma de a gente começar a pensar, né? E, enfim, a questão de resíduo é cultural, é a forma que a gente precisa começar a enxergar e mudar isso no nosso dia a dia, né? Então, no artigo 10 também traz essa responsabilidade, né? Ao Distrito Federal e aos municípios a responsabilidade da gestão dos resíduos sólidos, né? Sem prejuízo das competências do controle de fiscalização dos órgãos ambientais aí que regulamenta a gestão de resíduos. Pode passar. Então, no artigo 11, observa as diretrizes e as demais determinações estabelecidas na lei, né? Então, promover a integração da organização, do planejamento e da execução de funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitos a licenciamento ambiental. Então, isso está tendo uma fiscalização muito forte, né? Principalmente os órgãos ambientais, né? Quando você vai emitir uma licença ambiental, os órgãos estão cobrando que as empresas comprovem a logística reversa, a destinação adequada daquilo que coloca no mercado. Pode passar? É isso. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o plano, né? No artigo 14, ele traz os planos municipais de gestão de resíduo. A Fernanda vai estar falando um pouco isso mais de forma detalhada, né? Vocês vão ver que eu estou fazendo uma abrangência geral aqui, aí depois a gente vai falar um pouco mais de alguns aspectos de forma mais detalhada, né? Mas, enfim, no artigo 14 traz os planos de resíduos sólidos. Então, ele traz a obrigatoriedade, né, da federação aí de desenvolver o Plano Nacional de Resíduos, dos estados de desenvolverem seus planos estaduais de resíduos sólidos, os planos micro-regionais de resíduos, os planos regionais, né, de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, né? Esses planos consorciados são muito importantes para conseguir fazer com que a gente consiga pensar em soluções consorciadas, né? Quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, tem tecnologias aí para tratamento de resíduo que precisa ter no mínimo a geração aí de uma população de 500 mil habitantes a 1 milhão de habitantes para viabilizar essa tecnologia, né? Tanto pelo investimento quanto pelos custos operacionais, né? Os planos de gerenciamento de resíduo, né? Então, o plano de gestão é mais municipal, né? Então, quando a gente fala de plano de gestão, a gente fala de plano de município, né? Da gestão integrada de todo o resíduo. O plano de gerenciamento é mais para a área industrial, né? Então, a gente pensa em plano de gerenciamento de indústrias, de resíduos de serviços da saúde, plano de gerenciamento de resíduos de construção civil. Então, tem alguns planos mais específicos aí, que é para resíduo específico, né?
o de gestão ele é mais abrangente na questão municipal. E traz também a ampla publicidade dos planos de resíduos sólidos, né, bem como controle social para sua formulação. Então, é importante que, quando a gente desenvolve um plano de resíduo, é importante que a gente tenha a participação da população e da sociedade dentro do desenvolvimento desse plano, né? Porque é só assim a gente consegue entender a realidade do município. Então, ele traz com que a gente faça esse trabalho de trazer a população junto. Pode passar? Bom, o artigo 18, ele traz a elaboração dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, no termo previsto na lei, a condição dos distritos federais e dos municípios terem acesso a recursos da União, né? Então, hoje o município ele só consegue ter acesso a recurso federal, a recurso estadual, se ele tiver seu plano de resíduo atualizado e regulamentado, né? Por que é importante isso? Porque para que se faça um repasse, é importante que o município tenha esse planejamento, para que ele saiba onde vai estar destinando o resíduo, né? Para que ele entenda a prioridade dele para tratamento e para gestão do resíduo, né? Então, hoje, se eu for querer falar, o município planejou que ele precisa de 2 caminhões para fazer a coleta seletiva, né? Então, tem que ter justificativo e argumento para isso, né? Então, o governo federal, o estadual, cobra que os municípios, né, tenham esses planos de gestão integrada, né? E traz também a priorização para recurso da União e dos municípios. Hoje, a União e os estados, eles priorizam a destinação de resíduo, de recurso, para os municípios que trabalham de forma consorciada, né? Porque é uma solução que tem que ser consorciada, né? É uma solução que tem que ser debatida entre vários municípios por conta da realidade nossa, né? De ter muitos municípios aí de pequeno porte. Aí eu vou ler um pouquinho, né, para poder trazer, né? Então, optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluindo a elaboração e implementação do plano intermunicipal, ou que inserem na forma voluntária os planos micro-regionais de resíduos sólidos, e que implantarem a coleta seletiva de forma efetiva, com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, formados por pessoas de física de baixa renda. Serão estabelecidos regulamento e normas complementares para acesso aos recursos da União de forma desse artigo, né? Pode passar. Falando um pouco rápido. Que horas são agora? Tá. Deixa eu falar um pouco rápido. Bom, pessoal, tem alguns outros aspectos que a gente traz aqui importante da nossa política, né? Que são os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que a gente estava comentando agora há pouco, né? A responsabilidade dos geradores do poder público, a responsabilidade compartilhada, os resíduos perigosos, os instrumentos econômicos e as proibições, né? Então, a política ela traz bastante esses aspectos também. Bom, pessoal, aqui é um novo marco de saneamento, né? Saneamento básico, que foi a política aprovada em 2022, a 14.026, né, aprovada em 15 de julho de 2020, que ela atualiza o marco de saneamento básico, né? Então, ela traz diretrizes, né, nacionais de saneamento básico, cria um comitê interministerial de saneamento básico e altera as leis que regulamentam a questão do saneamento básico. O novo marco legal do saneamento, ele prevê a participação da iniciativa privada, a prestação do serviço de saneamento, o prazo de 1 ano para licitações obrigatórias, o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com tratamento de esgoto até 2023. E ela traz como regulamentadora, como a ANA, né, como regulador das questões de saneamento, né? Então, hoje a gente tem uma situação muito precária no nosso saneamento básico, né? Estou comentando, né, dentro das diversas responsabilidades do poder público, né, o saneamento, ele, infelizmente, foi sempre ficando um pouco de lado, né? Então, qual que foi a prioridade dos municípios, né? A prioridade dos municípios era em entregar água de qualidade, né? Que é o que a gente mais sente no dia a dia, né? É em ter água de qualidade, né? Então, o tratamento de esgoto foi ficando, a gestão de resíduos foi ficando, né?
de forma que foi fazendo da forma mais possível, vamos pensar assim, né? A gente nunca pensou em grandes investimentos para tratamento de resíduo, grandes investimentos para tratamento de esgoto. Quando a gente pensa na nossa região, que é mais desenvolvida, os municípios agora, nos últimos 10 anos, eu acho que o programa Proágua, que foi aprovado acho que em 2002, começou a se discutir o tratamento de esgoto. Acredito que foi em 2010, a partir daí que a gente começou com a implantação de alguns sistemas de tratamento de esgoto, né? Então, a grande maioria dos municípios ainda não tratava esgoto até 2010. Então, com o programa, foi o programa Proágua do governo federal, que trouxe alguns investimentos para tratar o esgoto nas nossas cidades, né? Então, a partir daí que a gente começou a pensar, né? A gente pensou que em 2010, né, como até quando eu me especializei na área de resíduo, em 2010 eu achei que fosse, pô, a política está vindo aí, vai começar a vir os investimentos, a gente vai começar a levar a sério um pouco a questão de resíduo, não foi bem por aí, né? Então, quando a gente falava de saneamento, né, que é os 4 eixos que a gente fala de saneamento, né, que é água, esgoto, resíduo e drenagem, a água sempre foi prioritária, que afetava a população de forma direta. Mesmo assim, a gente tem aí uns 30% aí da população que não tem acesso à água potável, né, de qualidade. Hoje a gente tem aí 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à rede de esgoto e a tratamento de esgoto. Então, metade da nossa população hoje não tem tratamento de esgoto adequado. Então, a gente está criando um grande passivo ambiental aí, né, de contaminação, porque o problema do esgoto não é só questão de a gente tratar e destinar, né? Isso vai dificultando para a gente começar a ter água de qualidade. Então, porque a gente vai começar a ter que pegar água cada vez mais longe. Porque hoje o crescimento urbano ele foi assim, né? Então a gente foi desenvolvendo, você vê que as cidades sempre vão crescendo, vão construindo perto de rios e córregos, né, de recursos. Então a gente foi pegando água aqui, mas contaminando ali. Aí a gente foi pegando água mais longe e contaminando mais longe. Então é até quando a gente vai continuar fazendo isso, né? Então quando a gente fala de problema de falta de água, a minha forma de pensar, né, a gente tem um problema de falta de água, tem problema de assoreamento, tem vários outros problemas ambientais que causam problema de quantidade de água, mas acredito que o maior problema nosso vai ser a qualidade de água, né? Então, a qualidade da água hoje nossa, se a gente não começar a cuidar, a gente vai ter muito problema com isso. Então, o que acontece? Quando a gente tem água bruta de má qualidade, a gente precisa colocar mais produtos químicos para poder tratar essa água. E com isso os processos ficam mais caros. E com isso afeta mais a nossa saúde. Então a gente precisa pensar um pouco nessa questão também, né? Da forma que a gente... Você quer falar? Tudo interligado. Tudo separado, né? Uhum. Então, até há pouco tempo atrás, né? Agora que estão começando a debater essa questão de saneamento, de trazer para as empresas também que prestam serviço de água e esgoto, trazer o saneamento, né? Então, quando a gente fala de concessões agora que estão saindo, algumas já estão colocando os 4 eixos do saneamento para que uma empresa só, ou um departamento só dentro do município faça a gestão de tudo por conta dessa integração, né? Então, a gente tem esse problema muito sério, né, de a gente conseguir enxergar isso de uma forma integrada, né? E, bom, é isso. Aqui a gente está falando um pouco sobre os 4 eixos, né? Uma coisa que eu também queria falar dessa questão que a gente estava comentando sobre a contaminação, né? Eu tive fazendo alguns serviços. Hoje a gente tem a visão aqui do estado de São Paulo, a gente está numa região mais desenvolvida, né, do país, se a gente pegar a nossa região, uma das regiões mais desenvolvidas. Então, se a gente pensa que aqui não tem infraestrutura ainda, né, necessária, quando a gente começa a ver outras regiões do país, a gente vê que o problema é um pouco mais sério, né? A gente vai falar um pouco sobre o marco regulatório. O marco regulatório ele traz, ele abre um pouco para a iniciativa privada vir para poder fazer esse aporte financeiro. Né? Existem municípios aí de uma forma muito precária que mal consegue operacionalizar o sistema, ainda mais quando a gente pensa em investimento, né? Então acaba ficando difícil para o município gerir isso.
Aí o pessoal fala, mas tem fundos, né, estaduais, federais, que o município consegue captar recurso para poder infraestrutura. Hoje os municípios também têm uma dificuldade muito grande de elaborar projetos para isso, né? Então, quem trabalha com o município, quem está dentro do órgão público, trabalha dentro da prefeitura, sabe a dificuldade que os municípios têm em desenvolver projetos para conseguir captar recursos para infraestrutura, né? Então, acho que a iniciativa privada é uma solução para isso, eu enxergo ela como uma solução para isso. Tem alguns municípios que conseguem gerir sozinho, né, que já vem fazendo investimentos, que já vem estruturando. Tem alguns casos aí de sucesso, né? Tem um aqui próximo da gente que é Itapira, que o pessoal lá tem ISO, eles conseguem fazer com que o sistema seja sustentável, né? O que muitas vezes não é. Quando a gente faz estudo de viabilidade econômica e financeira e faz o estudo para entender a parte operacional do sistema de saneamento, na maioria das vezes ele dá déficit financeiro. Então o município sempre tem prejuízo. Ele sempre tem que pegar recursos de outros setores para poder subsidiar o saneamento básico, né? E um problema muito sério que a gente que eu tive a experiência de ter, né, que a gente fazendo planos de saneamento, né, peguei alguns planos para o Paraná, para Santa Catarina, a gente percebe que a população ainda lá é muito rural. Aqui no estado de São Paulo, eu acredito que se você andar em área rural, você não vê mais ninguém, né? Então aqui acho que 80%, 90% já está na área urbana, mas muito da população no sul do país, no norte do país, ainda está em alguns aglomerados rurais. Então, quando a gente pensa em investimento, né, aqui a gente ainda consegue fazer com que haja investimento, com que tenha assim, o interesse da iniciativa privada, porque quando ela aporta um dinheiro, ela consegue ver um recurso, um retorno financeiro, né, a médio e longo prazo. Agora, quando a gente pensa em aglomerados rurais, né, de comunidades de 100 famílias, 50 famílias, ainda não há uma viabilidade financeira para isso. Então, como é que a gente vai começar a lidar com isso, né? Porque a gente precisa pensar numa forma de melhorar a infraestrutura, e assim, a informação ainda não chega para esse pessoal. Então, quando você vai conhecer a realidade ali, qual que é a realidade? O pessoal ainda tem muito tratamento de fossa, né? Alguns fossa séptica, mas muitos fossa negra. Então, sem ter noção nenhuma do quanto que aquilo lá prejudica na saúde. E aí o pessoal do lado da fossa negra tem um poço, que é o que abastece a comunidade. Então, ali tem diversas doenças causadas por veiculação hídrica, por falta de contaminação, e às vezes o pessoal nem sabe que é aquilo que está causando doença para eles. Então, a gente tem uma forma muito precária ainda de saneamento quando a gente começa a pensar em questão do Brasil, né? Pode passar? Aí é quando a gente fala da questão da complexidade da universalização do saneamento básico, né? A gente fala de 99% de abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto, né? A gente pensa nos grandes centros urbanos, a gente ainda está conseguindo chegar nessa meta por conta da viabilidade que tem, né? Mas como a gente vai fazer com esse restante, né? Como é que a gente vai viabilizar isso, né? De quem vai ser a responsabilidade de levar esse saneamento para onde ainda não há viabilidade econômica, né? Então, é um desafio muito grande aí, né? A gente pensar aí nos próximos anos. Quando a gente fala de universalização do sistema. Então, aqui traz a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, né, em todos os serviços previstos, incluindo o tratamento e a disposição adequada de esgotos sanitários. Então, eu acredito que o caminho, um pouco da questão da nossa infraestrutura, vem da iniciativa privada, eu vejo muito isso também, de fazer esses grandes aportes financeiros. Os municípios hoje sofrem muito com isso, né? Eu estava citando para vocês aqui, o município mal dá conta, muitas vezes, de conseguir operacionalizar um serviço de qualidade, quanto mais fazer investimentos, né? Pode passar. Aqui fala da gestão associada, né? Associação voluntária entre entes federativos, por meio de consórcios públicos ou um convênio de cooperação, conforme disposto no artigo da Constituição Federal. O artigo 241 da Constituição ele traz a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio da Lei de Consórcios Públicos e Convênios de Cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada dos serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial dos encargos, serviços
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Então, o que é importante nisso, né? Então, o marco ele traz a regionalização, né? Porque muitas vezes um município pequeno de 10, 15 mil habitantes não tem um atrativo financeiro para uma concessionária operar. Por conta de estrutura administrativa, estrutura de engenharia, estrutura de gestão. Então, quando você trabalha de forma consorciada, você consegue fazer com que o município pequeno, que ninguém vê como prioridade, consiga ser atendido. Porque a grande dificuldade está nos municípios pequenos. Né? Porque os municípios pequenos normalmente não têm muita viabilidade econômica e não tem muito atrativo para que essas empresas... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu beber uma água aqui. Não, desculpa, vamos lá. Então, ele traz essa questão da gestão associada, né? Para que viabilize a gestão do resíduo, a gestão do saneamento dentro desses municípios. Né? Então, acho que uma forma mais adequada aí é trabalhar de forma consorciada para que a gente consiga atender a meta de universalização, né? Porque senão a gente vai continuar trabalhando no grandes centros, acho que os grandes centros ainda que têm a visão o atrativo da iniciativa privada, e as pequenas cidades vão acabando ficando para trás aí também. Aqui é um pouco da região que a gente estava conversando, né? A prestação de serviço regionalizada, né? Então, é uma modalidade de prestação integrada de um ou mais componentes de serviços públicos de saneamento básico em determinada região cujo território abrange mais de um município, podendo ser estruturado entre região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-regiões. Né? Unidade instituída pelos estados mediante lei complementar, composta de agrupamento de municípios limítrofes, instituídas nos termos da legislação. Unidade regional do sistema de saneamento básico, né? Unidade instituída pelos estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios, não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente a exigência e a higiene de saúde pública, ou para viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Então, o bloco de referência no agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, estabelecidos pela e formalmente criado por meio de gestão associada. Então, a política ela traz muito essa questão de trabalhar de forma consorciada, associada, para que consiga viabilizar não só tecnologias, mas também a gestão dos serviços. Né? Então, quando a gente também fala da questão que a gente estava comentando, que a Fernanda até comentou, da integração desses eixos de saneamento, é para que haja uma viabilidade econômica. Né? Hoje a gente está numa discussão aí da nossa taxa de resíduo, né? Taxa de lixo, taxa de resíduo, para que a gente consiga viabilizar. Né? Hoje é cobrada uma taxa mínima, né? E acredito que na maioria dos municípios vem no IPTU, ainda não existe uma taxa específica. Os municípios hoje eles não têm ainda um estudo de viabilidade econômica e financeira para chegar numa taxa adequada para a gestão de resíduo. Né? Então, isso está sendo debatido muito nos municípios. Os planos municipais de gestão de resíduo estão trazendo muito essa questão da cobrança de taxa e tarifa. Né? Então, o que é importante? O município precisa fazer esse estudo de viabilidade econômica e financeira pensando nos investimentos que são necessários. Né? Então, esse estudo de viabilidade é importante para que a gente consiga ter subsídio financeiro para conseguir, enfim, trazer infraestruturas, porque quando a gente pensa na questão das novas formas de gestão que a gente tem que fazer de resíduo, desde coleta, transporte, desde de transporte, a logística do resíduo, até destinação de áreas adequadas para poder destinar, até processos de tratamento, tudo isso requer investimentos. Então, da onde vai vir todo esse recurso? Né? Como é que a gente vai fazer esses investimentos? Se a gente ainda não tem uma cobrança dessa taxa adequada, né? Porque, infelizmente, isso é uma questão polêmica, né? Prefeito nenhum hoje quer aprovar taxa, a gente já paga, enfim, muitos impostos, taxa para tudo, tarifa para tudo, mas, infelizmente, isso é um assunto que tem que vir em debate. A gente precisa começar a pensar na viabilidade econômica para o nosso tratamento de resíduo, né? Porque ele tem que se sustentar. Né? Então,
a gente pensa em fazer as adequações do nosso tratamento, tudo vem com investimento, né? Então, a gente tem que investir em formas mais adequadas de acondicionamento, de coleta, caminhões mais adequados para a coleta de lixo, locais mais adequados para tratamento de resíduo. Então, como a gente pensa em aterro sanitário hoje, os municípios, a maioria deles, que a gente viu dados aí, mais de 40% de material ainda é destinado para lixão e aterro controlado. Quando a gente começa a pensar, pô, a gente precisa dar um destino adequado para os nossos resíduos e tratamento adequado, né? E quando a gente pensa em infraestrutura, então beleza, vamos começar a trabalhar o resíduo novo, o aterro sanitário, da forma com que é necessário. Então aí você começa a ter que trabalhar manta, né? Tem que impermeabilizar o aterro com manta, isso é um custo muito alto, né? Para você impermeabilizar a área. Você precisa começar a pensar em captar o churume e tratar o churume gerado pelo aterro sanitário. Então, isso é um investimento muito alto, né, esses processos de tratamento, que tudo que os municípios ainda não têm na conta dele, né, porque ainda não faz. O tratamento de gás, né, e depois o monitoramento dessas áreas, né. Como a gente tinha comentado anteriormente, a questão de área contaminada, né. Isso é um problema muito sério que os municípios estão sofrendo hoje, porque, de acordo com a legislação, o município operou o aterro lá por 30 anos, né, foram 30 anos aterrando lixo, né. Então, aquela área é um passivo, né, um passivo ambiental muito grande. Então, o município ele vai ter que gastar, né, o procedimento para se fazer uma avaliação de área contaminada é um procedimento muito caro e por muitos anos, né? Então, o que o município precisa fazer? Primeiro passo, o município ele faz a delimitação daquela área impactada, aí ele precisa perfurar poços de monitoramento em torno daquela área para entender aonde está aquela contaminação, né? E o impacto que aquilo causa para a saúde. Então, aí o município precisa fazer a coleta da água subterrânea, coleta de solo, para entender a contaminação que causou aquele aterro sanitário, ou aquele lixão, ou aquele aterro controlado. E depois o município ele precisa monitorar aquilo por mais de 30 anos, né? 30, 40 anos. Então, isso é projetos, são análises, são relatórios. Então, além de você ter um custo elevado para poder aterrar, você ainda tem um custo de 30, 40 anos para monitorar aquelas áreas, né? Então, e sem falar que é uma área perdida, né? O Brasil, ele, assim, no meu ver, a gente não foi desenvolvendo muitas tecnologias, eu acredito que a gente ainda está muito atrasado na questão de tratamento de resíduos, né? Por conta disso, né? O município ele sempre teve, o país sempre teve áreas para poder aterrar. A gente é um território muito grande, né? Então a gente nunca precisou muito pensar nessa otimização de espaço, né? Para tratamento de resíduos. Se você pegar alguns casos de Holanda, Alemanha, alguns países que são menores, eles não têm área para aterrar resíduo, né? Então eles não têm essa eu não vou nem falar luxo, mas eles não têm essa alternativa, né? De falar, não, vamos pegar áreas, a gente aterra, enfim, são grandes áreas, então a gente precisa dar uma forma de tratar esse material para que a gente não utilize poucas áreas. Acho que por conta disso que os outros países foram buscando outras tecnologias, outras formas de tratamento de resíduo, que é o que a gente busca hoje, né? Hoje o Brasil está atrás dessas tecnologias estrangeiras para a gente poder conseguir fazer esse processo de tratamento, né? Então a gente está, né, nessa fase. Pode passar? Aqui são alguns aspectos do marco regulatório, né, que ele fala sobre a universalização do acesso ao saneamento, né? A gente pensa nos 4 eixos aí de água, resíduo, drenagem, água, esgoto, resíduo, drenagem, né? A integralidade do conjunto das atividades componentes de cada um dos serviços, com vista a maximizar a eficácia das ações e resultados. Aí foi um pouco que a Fernanda comentou agora há pouco, né, dessa questão da integração de todos os processos, né, de todos os eixos de saneamento, né, e todos eles estão interligados, né, desde a questão do acesso à água, do tratamento de esgoto, da destinação desses esgotos, até o resíduo, né, que influencia nisso, e a drenagem também. A adequação à saúde pública, a conservação dos nossos recursos naturais, a proteção do meio ambiente, a regionalização e a seleção competitiva do prestador. Quando a gente fala dos nossos recursos naturais, é bem legal quando a gente vai comentar um pouco sobre o ciclo de vida do produto, né? Um pouco mais para frente, né? Então, por que é importante a reciclagem, né? Por que é importante que a gente pense
primeiro, existem algumas tecnologias de incineração, outras tecnologias de tratamento térmico, para dar fim do nosso resíduo, né? O Japão ele faz muito isso, outros países fazem muito isso, de incinerar para a geração de energia. É uma solução, acredito que seja uma solução, mas eu acredito que não seja uma solução, uma única solução para nosso país, né? Porque a gente tem um aspecto das pessoas que sobrevivem do resíduo e também quando a gente começa a avaliar o ciclo de vida do produto, né? Porque quando a gente dá essa destinação para o nosso resíduo, a gente quebra uma parte do ciclo. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a gente gere o resíduo, volte para a indústria, que aquele material ele volte em forma de novos produtos para o nosso ciclo, para o nosso consumo. Porque quando a gente quebra esse ciclo, por mais que a gente dê uma destinação correta para o resíduo, a gente ainda precisa da mineração. A gente ainda está causando impacto na mineração ali, por conta de precisar de mais matéria-prima para a produção. Então, a ideia é que a gente tenha esse ciclo circular para que a gente diminua o impacto da mineração. A gente precisa da mineração, a gente necessita disso, né? É de lá que vem os recursos, hoje tudo vem da mineração, né? Que nem o plástico, vem do petróleo, o ferro, a madeira vem de extração de recurso natural. Então, hoje tudo que a gente usa é de recurso natural, né? Então, como é que a gente faz para diminuir essa extração para que a natureza tenha como se recompor, para que ela tenha tempo para renovar, né? Para que a gente não explore de forma né, depredativa, enfim, quando a gente tem esse problema de recurso, né? Então, a importância da reciclagem, ela vem nesse aspecto também, né? Nesse aspecto de a gente colocar o recurso de volta para o consumo. Pode passar? Tá. Aí o titular de serviços formulará a respectiva política municipal, política de saneamento básico, devendo para tanto elaborar os planos de saneamento, né? Então a gente traz os planos de saneamento básico aí como instrumento, estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismo de aferição de resultados, prestar diretamente os serviços ou conceder prestação deles, definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização da prestação de serviços, né? Então, existem algumas agências reguladoras, né? Hoje a gente está conseguindo, tem a Arcesp, algumas agências que regulam o sistema de saneamento, né? A prestação de serviço de saneamento. A gente tem um problema muito grande com geração de indicadores, principalmente na área de resíduos, né? A gente tem um problema muito sério. Então, quando a gente não tem indicadores, fica difícil a gente planejar. Quando a gente não entende o tamanho do problema que a gente tem, fica difícil a gente achar a solução. Quando a gente fala de reciclagem, a gente tem dados muito precários ainda da reciclagem, né? A gente tem alguns dados de cooperativas, mas quando a gente pensa que a maior parte do material que volta para o nosso mercado está na mão de catadores individuais, que a gente não tem esses dados, essas informações ainda, né? Então, está muito disperso, a gente ainda tem pouca informação, principalmente da questão de resíduo. Então, um dos principais instrumentos é a gente conseguir ter essas informações, ter esses bancos de dados, para que a gente consiga realmente ter a noção real do que está acontecendo para poder planejar. Então, o plano de saneamento, o plano de resíduo, ele traz isso, né? Então, a gente faz todo um diagnóstico do resíduo, a gente entende da onde gera, como gera, para onde vai, o volume que gera, para que a gente consiga ter dados e informações para que a gente consiga trazer soluções, né? Então, é muito importante essa questão de gente ter esses indicadores para poder até estabelecer metas, né? Pode passar. Então, aqui traz a questão das cláusulas dos contratos, né? Os contratos deverão conter expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no artigo 23 de concessão, né? Além das seguintes disposições: metas do sistema de expansão, de qualidade de prestação de serviços, de eficiência de uso racional da água, de energia e de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados. Possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados, metodologia de cálculo e eventual indenização, repartição de riscos entre as partes, né? Os contratos poderão prever mecanismos privados. Bom, enfim, aí o que é importante do plano, né? Hoje, para qualquer município que ele for trabalhar uma concessão de serviço de
limpeza pública ou de saneamento básico, é obrigatório porque tem o plano de saneamento básico, né? Então, a gente pega alguns contratos aí de concessão antigo, né? Às vezes eu tenho algumas experiências aí de elaborar planos de saneamento e a gente vê que nos contratos de concessão não tinha metas estabelecidas. Então, você vai ver um município lá que tem concessão faz 15 anos, mas a concessionária ainda não trata esgoto, ainda não fornece água de qualidade para a população. Aí você vai ver instrumentos para cobrar esse pessoal, aí não existe metas dentro do contrato, né? Existe a universalização de uma forma bem genérica, né? Então, é importante que traga metas não só de abastecimento, né? Hoje tem uns dados de perda de água aí, que assim, é um problema muito grave que a gente vê quando a gente vai desenvolver plano de saneamento básico, é o quanto de água ainda desperdiçada que a gente tem. Tem municípios que têm índice de perda de 50% a 60% de perda de água. Então, se a gente pensar que a gente capta 100%, trata 100% e que só chega 50% ou 60% na casa do consumidor, a gente tem uma perda muito grande aí de água, né? Então, quando a gente fala, o município tem falta de água, né? Como é que é essa falta de água, né? É problema de perda ou é problema de quantidade de água, né? Porque muitas vezes o município, acontece muito isso por falta de planejamento, né? Então, tem casos de município que, pô, não está conseguindo ter água para abastecer a população. Vai lá e perfura um poço. Ah, está faltando água naquele bairro. Vai lá e perfura outro poço. Eu cheguei a pegar municípios ali de 20 mil habitantes com 2, 3 ETAs, com 15, 16 poços artesianos para abastecer a cidade, né? Sendo que eles trabalharam da forma errada, que não era fazer mais poços, mas sim trabalhar num sistema de perda, muitas vezes, né? Então, por isso que é muito importante a questão dos planos de saneamento, né? Pode passar. Oração. Aí, né, fala da existência dos planos de saneamento básico, a exigência dos estudos, né, que comprovem a viabilidade técnica e financeira, né? Então, é importante para que os municípios desenvolvam o estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira, até para poder entender qual que é a tarifa necessária, né, para conseguir fazer com que o sistema seja viável, né? A existência de normas de regulação, incluindo a designação da entidade de regulação e fiscalização, a realização prévia de audiência de consulta pública sobre o edital de licitação, no caso de concessão e sobre a minuta de contrato. Então, existe todo um trâmite aí para que o município possa fazer os serviços de concessão, né? Então, o primeiro passo é o município ter o plano municipal de saneamento básico, né, onde ali vai trazer as normas, as metas de investimento e as diretrizes, né? A realização de audiência pública e consulta pública, né, sobre o edital, acabei de falar, e a existência de metas e cronograma para a universalização do sistema, né? Então, é preciso que tenha uma meta e um cronograma para a universalização. O novo marco ele traz até 2033, né, para que a gente tenha aí 90% do esgoto tratado, né, coletado e tratado, e 99% da água tratada, né? Então, é importante a gente saber diferenciar, né, essa questão do esgoto, né? Porque muitos municípios, eu trato 100% do meu esgoto, eu trato 90% do meu esgoto, mas quanto coleta? Na hora que você vê o município ele coleta só 60% ou 70% e trata 100%. Mas a ideia é que se faça toda a coleta, né? 100% da coleta e 100% do tratamento de esgoto, né? Então, tem essa diferenciação entre coleta e tratamento. Pode passar. Aqui a gente fala um pouco mais, né? Fica um pouco maçante, mas é importante a gente ter esses artigos da lei, né? Eu vou ler aqui para poder a gente entender que a estrutura da política, né? Então, no artigo 29, os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica e financeira assegurada por meio da remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessariamente, outras formas adicionais, como subsídios, subvenções, vedada a cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a serem pagos pelos usuários. Os seguintes serviços: abastecimento de água, esgotamento sanitário, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de prestação de serviços ou das suas atividades. Qual que é o maior problema que a gente tem hoje para a dificuldade, né? Acho que é o maior desafio nosso para cobrar lixo, né? Como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente mede uma tarifa? Como é que a gente mede uma taxa de lixo para que seja justo para toda a comunidade, né? Para toda a sociedade? Porque a água e esgoto, a gente tem o hidrômetro, né, de quanto que entra, aí tem um cálculo que você faz de 70% a 80% do que você consome de água é o esgoto. Então, a gente tem algumas formas de medidas ali para entender a cobrança de água e esgoto. E do lixo, como é que a gente dimensiona isso, né? Então, a grande dificuldade hoje dos municípios é aprovar a taxa de lixo, tanto para valor, é esse dimensionamento. Como é que a gente vai dimensionar isso, né? Tem município que está pensando em propor isso na tarifa, junto com a tarifa na medição da tarifa de água, né? Porque tem uma casa, às vezes, que mora 5 pessoas, né? E tem uma casa que mora uma só, que gera muito menos resíduo e que vai pagar uma taxa do mesmo valor. Como é que vai funcionar isso? O pessoal por IPTU. Mas tem uma casa que é maior, mas que mora 3 pessoas, tem uma casa pequena que mora 2 famílias, uma casa pequena, que gera uma quantidade maior de resíduo. Então, há uma dificuldade muito grande a gente fazer essa medida, né? Por isso que está sendo estudada a aplicação de taxa e não de tarifa, né? Porque taxa é um valor único, tarifa é por medição. Então, está tendo uma discussão muito grande de como medir e como fazer essa cobrança, né? Como é que a gente vai fazer essa cobrança? Por conta dos serviços, né? Eu não vou pagar a taxa de lixo, como é que você corta o serviço de coleta, né? Como é que você faz essa gestão, né? A gente sabe que energia tem alguns municípios, né? Estou fazendo até um trabalho no município lá do Paraná, que eles estão conversando com a companhia de energia elétrica para vincular a taxa dentro do serviço de energia. Porque senão você não tem uma garantia de receber o recurso. Porque o serviço de água e esgoto, se você não paga, corta. O serviço de energia, se você não paga, corta. Se tiver uma taxa específica de resíduo, como é que você vai ter esse controle, né? Como é que você vai cortar a coleta de lixo daquela residência que não pagou a taxa, né? Então, é um desafio muito grande de como que a gente vai implementar essa taxa, essa tarifa de lixo, né? Então, como é que a gente dimensiona isso? É o mesmo caso da drenagem urbana, né? Como é que a gente dimensiona uma taxa de drenagem, né? Como é que aí vai ser cobrado isso? Como é que a gente mede essa questão de taxa de drenagem, né? Então, por isso que é importante, né? Por isso que o pessoal está começando a pensar em colocar dentro dos novos processos de concessão a integração de todos esses serviços, né? Desde água, esgoto, resíduo e drenagem, para que se consiga cobrar uma tarifa justa, para que você consiga prestar todos os serviços, né? E para que se equilibre essa sustentabilidade econômica e financeira, porque é difícil você cobrar isso de forma separada, né? Então, esse aí é um grande desafio que a gente tem, né, que a gente está quebrando a cabeça aí dentro do mercado, junto com os municípios, da forma com que a gente vai cobrar, né? Como a gente vai cobrar isso hoje. Primeiro veio a dificuldade de implementar uma nova tarifa, né? Um assunto muito polêmico, até quando eu vou apresentar algumas audiências públicas de plano de saneamento, o pessoal fala, toma cuidado na hora que você for começar a falar de taxa e tarifa, né? Porque, assim, na hora que você fala isso, é difícil o pessoal entender que aquilo é necessário para que traga uma melhoria na qualidade do material, para que traga uma melhoria na qualidade de vida da pessoa, para que o município consiga fazer uma gestão adequada. E é difícil eles entenderem, né, todo o reflexo que isso causa na saúde, o reflexo que isso causa na melhoria de vida da população. Então, é onde a gente vê que a base de tudo hoje, para que a gente consiga viabilizar tudo isso, é a educação ambiental, né? A gente pensa na educação ambiental, a gente pensa, fazer um plantio de árvore com as crianças, fazer um evento de sustentabilidade. A gente precisa pensar na forma de educação ambiental, não como só isso, né? Mas como uma forma de mudar nossos hábitos, uma forma de mudar a nossa forma de pensar no nosso dia a dia, entender o quanto essa educação, o quanto pensar dessa forma reflete no nosso dia a dia e na nossa saúde, para que a gente veja valor, né? Então, eu vou pagar uma taxa de resíduo, mas eu vejo valor nisso porque eu sei onde vai estar sendo empregado. Eu sei do impacto que está causando lá numa área, daquilo que pode estar contaminando o lençol.
naquilo que pode estar contaminando o rio e do reflexo que vai fazer no abastecimento meu. Então, a gente consegue ter essa visão sistêmica de todo o processo. Mas a gente só consegue isso com informação, né? Com educação, enfim. E quando a gente fala uma coisa que eu gosto de falar, como a gente pensa em educação ambiental, né? Muita gente joga esse peso para as crianças, né? A gente tem que começar a fazer educação ambiental com as crianças, que a gente que é velho não adianta mais, né? Eu acho injusto a gente jogar isso para as crianças, né? Porque a educação ambiental não é só uma forma de pensar para o futuro, mas é o dia a dia de hoje, né? Eu acho que é uma mudança de hábito, a gente tem que entender a nossa responsabilidade também, né? Como cidadão, entender a importância nossa de estar fazendo a nossa parte. E quando a gente fala de educação ambiental, é a gente se educar, a gente ser exemplo, a gente pensar novas formas de a gente viver no nosso dia a dia, né? Enfim, começar a pensar que muito da solução tá na gente, né? Da forma com que a gente consome, está na forma que a gente destina o nosso material, está na forma que a gente consome nossa água, está na forma que a gente vê valor nas coisas, no tratamento de esgoto, né? Então, eu acho que muito da mudança está na gente, né? Não só na questão da educação ambiental. Eu até meio bravo quando o pessoal fala, educação ambiental só com criança, né? Começa ali nas crianças, né? Não, não é nas crianças, não. Não podemos jogar essa culpa e esse peso só neles, né? A gente tem que começar no dia a dia nosso. Sim, sim. É isso. A gente tem que começar, em todos, né? Educação ambiental é em todo mundo. É em todo mundo. Na verdade, a educação ambiental é as crianças e os adultos. Somos nós. Mas a gente não pode deixar que a próxima geração fique sem. É porque eu perguntei no comecinho, né? Você já teve educação ambiental? Já passou alguém na porta da sua casa e falou o jeito que você tem que separar teu material? E quando você começa a pesquisar, o Toninho vai falar muito disso, como a gente começa a pesquisar na internet, os vídeos, eu tenho interesse, eu vou buscar como é que eu vou fazer a separação do meu material. As informações que estão ali também não são muito reais. E quando você pega a informação sobre o que é material reciclado, é todo material seco. Tira o seco do úmido. Todo seco é material reciclado. E não é essa a realidade. Mas tem potencial de reciclagem? Tem, mas não tem mercado, não tem sustentabilidade econômica. Muitas vezes muitas vezes a gente tem técnicas e tecnologia para tratamento, mas a gente não tem viabilidade econômica para tratamento daquele material. O isopor é um material que é reciclado, mas não tem viabilidade por conta do volume, por conta da tecnologia de você tirar o ar daquilo para poder ter uma logística não é viável. Quando a gente vê os catadores, o pessoal que cata material, eles pegam um material que tem mais valor. Vidro é um material barato, mas a logística é muito cara. Então, se você não tiver ali próximo a você, aonde destinar esse material, ele perde a viabilidade econômica. Então, não compensa pegar. E a gente coloca o vidro como material reciclado. E muitas vezes ele vai para aterro sanitário por não ter viabilidade econômica. Então, é muito complexo isso, sabe? E a gente que está em casa ali separando material não tem esse conhecimento. Quem tem esse conhecimento é quem está trabalhando no dia a dia, né? E essa informação não chega para a gente. E a gente que é técnico, que é engenheiro, também não chega para a gente. A gente chega quando eu vou fazer plano de resíduo, que eu vou até a cooperativa ouvir os catadores. Ali que a gente começa a entender a realidade. E quando a gente vai fazer gravimetria do resíduo, né? A gente fala, toda essa proporção de material é reciclado. Nossa, a gente pensar em preço de mercado, olha o potencial que teria de... Mas na hora que você vai ver ali, desse 100%, só 50% tem viabilidade. Só 50% você consegue retornar de volta para o mercado. É por isso que é importante ali todos os incentivos, né? O poder público, o poder, a iniciativa privada, as indústrias. Então, como forma de viabilizar isso também, que é um assunto que a Fernanda vai estar falando, é a logística reversa, que obriga as empresas, independente de ser viável ou não, economicamente, ela tem que ter incentivo para poder retornar esse material. Então, a logística reversa está vindo um pouco com isso, sabe? Está vindo esse incentivo das empresas, das indústrias, para que façam com que esse material seja viável para trazer, para retornar isso, que a gente pensa só na questão
técnica e econômica que vem esse subsídio, né? Se a gente não tivesse subsídio econômico, fica difícil a gente pensar em universalização, em tratar todos os nossos resíduos, porque a gente tem essa grande dificuldade de viabilidade econômica para a destinação dos materiais. Aqui no artigo 47, né, o controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, nacional, estaduais, distrital e municipais, em especial o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, aí no termo da Lei 9433, que assegura a representação. Os titulares dos serviços públicos, dos órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico, dos usuários dos serviços de saneamento básico e das entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionados aos serviços de saneamento básico. Passar. Aqui, né, o novo marco do saneamento básico, né, então ele tem como objetivo a universalização até 2033. Então ele traz, né, como eu já falei, que até 2033 a gente tem que estar com 99% da nossa água tratada, né, com toda a população com água tratada, e 90% do nosso esgoto tratado, né? Então, quando eu olho essa questão de universalização, né, eu tento ser otimista, né, que a gente vai conseguir chegar nessas metas aí, mas quando eu vejo a realidade mesmo do nosso país, que nem eu estava conversando com vocês a respeito de que a gente ainda não, nosso país ainda não é a realidade nossa, não é a realidade que a gente vive aqui no estado de São Paulo, né? Estado um pouco de Minas, que é um pouco mais desenvolvido. A gente ainda existe muitos aglomerados aí rurais que a gente ainda não enxerga a viabilidade econômica, né? Que infelizmente é isso hoje que o mercado enxerga, né? Eu vou investir onde tem viabilidade econômica de retorno. Então, e os municípios hoje eles não assumem essa responsabilidade do saneamento rural. Então, eu olho com uma preocupação muito grande essa questão do saneamento rural. Aqui no nosso estado nem tanto, porque existem algumas soluções aí. Normalmente o cara tem um poço, tem uma fossa séptica, ele acaba dando um jeito ali para o tratamento dele. Mas quando a gente pensa em núcleos rurais de 100 casas, 200 casas, em 200 famílias, ainda não há viabilidade econômica para isso. Técnica, sim, mas econômica, não. Como é que a gente vai conseguir levar isso? Porque isso o Estado, o município ainda não responde. É responsabilidade do Estado. O Estado ainda não consegue chegar até lá, nesses núcleos rurais, né? Até quando eu trabalhei na prefeitura, né? Eu já fui diretor de meio ambiente de uma prefeitura, uma época, e eu estava acompanhando um problema muito sério dos assentamentos da reforma agrária, né? Estava até no Ministério Público esse problema que ficava, o município vai ajudar, o Estado também não tem condição de ajudar. Na época era o ITESP que tinha, no Instituto de Testes, que gerenciava essa questão do saneamento rural. Então estava no Ministério Público, o Ministério Público cobrando, aí o município jogava para o Estado jogava para o município. Quem que vai resolver esse problema, né? Aí você ia até a comunidade, o pessoal não tem conhecimento, não tem informação. Então, que nem falei para vocês, a gente visitou algumas casas ali que a pessoa tem o banheiro para o lado de fora, ela faz as necessidades dela no banheiro, cai num buraco a 10 metros da casa dela, e aí do lado da casa dela tem uma cisterna, que ela capta água para cozinhar, para se alimentar, e ela não tem nem noção que tem uma coisa a ver com a outra. Às vezes ela fica doente, ela não sabe nem que é por conta daquilo. Então, é um lugar onde o serviço público não chega, o Estado não chega. Então, quando a gente fala de universalização, eu penso em todos, não só na área urbana. Penso em 100% da população. Então, eu acredito que o grande desafio nosso também são nessas áreas, né? Onde a gente ainda... Porque, assim, para a municipal urbana, grandes centros urbanos, existe viabilidade, tem grandes empresas querendo investir, existe viabilidade por questão de ter recurso, né, ter tarifa, ter taxas para conseguir levar essa viabilidade aos pequenos municípios que não têm isso. O novo marco traz de trabalhar de forma regionalizada,
traz como prioridade, obriga que os municípios a se organizem de forma consorciada. Agora, essas áreas, elas estão lá, né? E a gente, pensando aqui no nosso estado, não é um grande problema. Mas quando você começa a viajar para outros lugares, começa a descer um pouco mais do nosso país e começa a subir um pouco mais, é a grande realidade do nosso país, né? Então, como é que a gente vai fazer com isso, né? Então, tá aí, a universalização do sistema de saneamento é isso, né? E pode passar. Oração, não, um café? Ah, 10. Então, aí as normas de referência, né? Segurança jurídica e regulatória, né? Então, aí traz a política nacional. Cara, que eu falo, eu, com a boca seca aqui, querendo tomar um café, mas vamos lá. Então, a Lei 11.445, né, que é a Política Nacional de Saneamento, então a gente tem a Política de Resíduo, que é a 12.305, e a Política Nacional, que ela veio um pouco antes, né, de saneamento básico, que é a 11.445, né? Então, ela traz entre os seus objetivos, né, da regulação, estabelecer padrões e normas para adequação, prestação e expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência editadas pela ANA, né? Então, a ANA está vindo como agora reguladora do serviço de saneamento. Então, a ANA estrutura normas de referência para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico por meio de seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observada a legislação federal pertinente. Então, tem ali a 984 de 2000, que traz a ANA, instituirá normas e referência. É o mesmo artigo de cima, né? A referência para os serviços públicos de saneamento básico, por meio de seus titulares e suas entidades reguladoras, fiscalizadoras, observadas as diretrizes para a função de regulação estabelecida na Lei 11.445 de janeiro de 2007. Aqui fala um pouco da competitividade, né, da realização de licitações para a concessão. Então, antes a gente tem as grandes estatais, a gente tem a Sabesp no estado de São Paulo, a Copasa no estado de Minas, a Sanepar no estado do Paraná. Então, o marco regulatório também ele trouxe essa competitividade no mercado, né? Ela colocou no mercado para que venham outras empresas, para que venham iniciativas privadas interessadas em investir no saneamento, para que aumente a competitividade também no mercado, para que consiga oferecer serviço de qualidade, né? Por tarifa mais adequada. Então, tá vindo outras empresas dentro do mercado para poder competir. Então, o marco de saneamento ele trouxe bem forte essa questão da competitividade do mercado, né? Para que a gente consiga ter serviço de mais qualidade por um preço mais justo, né? Então, é a mesma coisa. A gente tem uma empresa só que presta o serviço, ela faz da forma, né, que ela acha necessária, e se você não tem uma competitividade do mercado, você não tem que eu digo, uma preocupação, né, de trazer serviço de mais qualidade, né? Então, a prestação de serviços públicos de saneamento básico para a entidade não integra a administração do titular dependente na celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante o contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza precária. Então, por conta disso, né, muitas do sistema de saneamento foi passado de forma de instrumento de parceria de programa. Então, muitas vezes não foi estabelecido metas, não foi estabelecido prazos, não foi estabelecido investimentos. Teve contratos que a gente pegou para avaliar que ali não tinha meta de investimento, não tinha a quantidade que a empresa tinha que investir, não tinha os prazos de investimentos que a empresa tinha que investir. Então, tem municípios aí que, como eu estava comentando anteriormente, já faz 20 anos que tem a concessionária ali, ou essas estatais que ainda não tratam esgoto. E aí o município ele não tem instrumento para cobrar para que faça o tratamento de esgoto. Muitas vezes é o esgoto que fica de forma precária, né? Então, ele traz tudo isso para poder a gente conseguir ter instrumentos mais firmes e que consiga juridicamente subsidiar o município que ele cobre
essas metas, esses investimentos necessários, né? Pode passar. Bom, pessoal, então a gente vai parar um minutinho, de 20 minutos para poder um café agora. A gente volta aí 10h20. Tá joia?